Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta sexta-feira, hoje dia 4 de setembro de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né, gravado no meio da tarde desta sexta-feira. Em seguidinha a gente entra no ar, programa inédito, fresquinho para você, com uma presença muito especial dos nossos parceiros André Rota e Bado Jacob, e hoje um convidado mais do que especial, conosco o vereador Arthur Schmidt. A gente está direto no nosso canal 14 da NET através das nossas redes, né? Você acompanha a nossa Vale TV através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos aplicativos da Vale TV para Android e iOS, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750 1414. Não estaremos respondendo os comentários aqui, né? Porque, como a gente falou, a gente está gravando o comentário do meio da tarde, o programa de agora, meio da tarde, mas vamos estar interagindo, eventualmente encaminhando ele para os nossos convidados. Muito boa noite, André Rota. Bom estar contigo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, Arthur, por aceitar o nosso convite para a gente fazer esse bate-papo. Boa noite, meu querido Bado. E vamos lá, vamos para mais um programa iniciando esse mês de setembro, que ainda bem que iniciamos um mês bem melhor, com uma situação de coronavírus sob controle, com todo mundo já começando a pensar na reabertura, já praticamente quase toda a economia reaberta. Agora é olhar para frente, né? Já tem shopping, André? Já tem shopping. Eles só mudaram o decreto ontem, não permitindo domingo, né? Mas tem shopping de segunda a sábado já. Então, estamos evoluindo. Quando que inauguraram o shopping aqui em São Leopoldo, não me avisaram? Gostei dessa provocação aí. Quando, hein, André? Olha, 1990. Eu ia dizer, teve um shopping aqui em São Leopoldo que abriu e fechou, mas agora a gente tem o shopping Bourbon, sim, que o que a gente tem que ver agora é quem resistirá, né? As lojas abriram todas, André? Do shopping, eu não passei no shopping ainda para ver, mas até onde eu sei, que eu conversei com o pessoal da Eras, eles fizeram de tudo e preservaram a grande maioria das lojas. Muito bem. Bado Jacob. Boa noite, Bado. Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Arthur, que hoje vai matar a curiosidade de tanta gente. Esse sorriso dele, assim, sorriso de quem esconde alguma coisa, de repente a gente consegue furar essa barreira aí, viu, Rodrigo? Mais uma vez, encantado de estar aqui nessa bancada maravilhosa e na companhia dos titulares, pelo menos dos mais frequentes daqui da bancada, e hoje com esse convidado tão especial aí que eu brinquei com um dos convidados hoje de manhã do nosso programa, aí um dos programas da grade da Visão do Vale, trouxe um mimo muito legal, muito gostoso, e o Arthur trouxe uma alface uma vez que ele veio aí. Depois, se ele quiser, ele conta essa história aí, que tem uma simbologia muito grande. A crise da alface, o Arthur foi testemunha. Ô Bado, o que tu me diz, Bado? Ah, cara, nem fala. Tô numa crise existencial que eu achei que eu não ia viver tão cedo, mas vamos ter que enfrentar isso aí, viu? Tu dá margem pro Everton Cury ir pra rede social te judiar, cara. Não. Mas o Ivan Cury... A gente tem que falar do Renato e do Romildo, a gente fala em casa. O Ivan Cury, ele tá morto, então ele ressuscita nesses momentos, vem cheio de formal pra cima de nós. É o momento de glória do Ivan Cury. Do Ronivon. Seja muito bem-vindo, vereador Arthur Schmidt. Até então tenho como pré-candidato a prefeito de São Leopoldo, querendo saber, estamos loucos para ouvir de ti o que vem pela frente, mas quero desde já agradecer por tu estar de novo de peito aberto conosco, sempre com um sorriso no rosto e disposto a conversar com a gente, né, sobre as questões da nossa cidade. Muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bado, André. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês, tá? Esse espaço que eu valorizo muito quando a gente é bem recebido nas mídias, na imprensa, para falar sobre o nosso trabalho, falar sobre o que nós pensamos, falar sobre o que nós representamos.
e ter orgulho disso também. Eu fico bem feliz e sou sempre muito grato, dou muito valor para esses espaços, tá? E estarei sempre que for convidado, Rodrigo, por favor, né? Qualquer questão me chame, estarei aqui discutindo. Ontem mesmo participei de uma reunião com o André para falar sobre a retomada do turismo. Então eu sou, Bem. acima de qualquer coisa, um leopoldense, um cidadão que é apaixonado por essa terra, que espera mais dessa terra, que deseja mais para essa terra e não fica só no campo do sonho, do desejo, do querer. Eu procuro no meu dia a dia fazer isso acontecer. Então, para mim é muito bom Muito poder bem. viver. Eu tô curiosíssimo para saber como é que é a história da alface, Arthur. Ah, bom, é que o Bado, ele teve a primeira entrevista que ele me convidou, quando ele estava num outro veículo ainda, começando esse conglomerado que virou Visão do Vale, né? Que era apenas um programa de rádio num certo momento. E eu fui lá para a entrevista e a gente foi, na verdade, barrado no baile. E é essa a palavra, né? Tá todo mundo bem vestido para a entrevista e uma alface de 20 centavos impediu que nós entrássemos no ar. Porque ao invés do programa entrou a propaganda da alface de 20 centavos. Naquele momento não teve mais abertura do programa naquela rádio. E aí o Bado tem que fazer uma escolha e ele escolheu então criar esse conglomerado gigante que hoje é Visão do Vale. Foi a gênese da coisa, Rodrigo. Parece gozação, mas foi. É? Dos indispomos por causa de uma propaganda de 20 centavos no pé de alface. E o E Arthur o, saiu junto, em solidariedade, saiu dos e o estúdios Arthur é junto comigo. co-protagonista, então, Bado. Sim, É um dos irresponsáveis pela visão do Vale nascer, então. Isso. Assim é, como o Arthur, como a Sônia lá da Berlinda, o Juliano Palinha, essa turma toda, aí a gente começou junto. E hoje cada um está ocupando o seu espaço e é isso aí. A vida é assim mesmo, todo mundo tem competência o e o Sapo, direito de se estabelecer. o O Sapo Sapo. estava junto também, né? O Sapo também está começando um projeto novo aí, ele e o Então, Fracasso, toda aquela turma, está tudo aí todo mundo. como é que se diz? Na labuta. E isso é importante porque se multiplica talentos. E Isso. eu sempre tenho esse reconhecimento, até quero aproveitar aqui e dizer assim que eu sou muito grato a toda essa turma aí que me deu a oportunidade de hoje ser um adolescente que ganhou um presente novo. Eu nunca imaginei que era uma coisa tão gostosa assim, mesmo com todas as coisas do dia a dia, tu sabe disso 1000 vezes mais do que eu, pelo tempo que tu tem, Rodrigo. Mas é um encanto, eu nunca me imaginei nessa idade, nesse período da minha vida, estar tão encantado com essa atividade da comunicação aí. Bater tambor na aldeia é bom demais, né, Bado? E poder ser eco às falas dos nossos munícipes é uma honra, né? Eu acho que é uma. A gente sabe a dificuldade. Se não tá fácil para a Rede Globo, né, Badinho? Imagina para nós, né? Mas independente disso, é bom demais poder ser, mesmo que com todas as dificuldades, ser voz, dar visão, né, aos nossos munícipes, né? Com certeza. O vereador, a gente está, evidentemente, e vou direto ao assunto, tal como tu também sabe ser uma pessoa extremamente direta, a gente está sem entender exatamente o que está acontecendo na política leopoldense. Tu já está entendendo o que está acontecendo? Já caiu as fichas, assim? As movimentações já estão claras para ti? O que vem pela frente, Arthur Schmidt? Tá, perfeito. Rodrigo, nós temos aí ainda um período para fazer uma união, tá? Para mim, esse é o período que nós estamos vivendo. E digo união porque, na verdade, eu estou há 8 anos me dedicando boa parte da minha vida para São Leopoldo e não para mim, tá? Não estou resolvendo questões profissionais, questões pessoais, estou resolvendo a minha cidade. E faço isso com muito gosto e muito orgulho e muita alegria. Não é um lamento de dizer, olha só, estou abrindo mão. Não, é uma honra. Eu estou, então, pelo menos agora, 3 anos e 8 meses, eu estou me dedicando ao legislativo. E eu andei essa cidade, Rodrigo. Eu caminhei por toda essa cidade. E eu me preparei para concorrer, para estar aqui pré-candidato a prefeito. Eu me preparei para isso. Não é de ontem, não, é muito tempo. Onde quer que eu andasse e onde quer que eu andei,
Eu falo com as pessoas, eu te quero como meu prefeito, obviamente, né? Eu vou falar elas falam comigo sobre isso. Te quero como meu representante, tu tem condições, tem competência. Mas assim, Arthur, se dividir como dividiu 2016, vai ficar o prefeito atual. E, sinceramente, respeito todos que apoiam, mas o prefeito atual é o pior rumo que São Leopoldo poderia tomar. É uma equipe despreparada, sem capacidade para comandar uma cidade do tamanho de São Leopoldo. E aí, eu sei que muita gente criticava o governo anterior, e aí eu pego o secretariado do governo anterior e coloco no lado de agora. Coloca! Querem comparar sem paixão? Coloca! Tinha problema de articulação política grave, tinha. Mas coloca a capacidade das pessoas, dos profissionais que tinham. Coloca. Não era pegar 2, 3 que são os que mancharam a imagem do governo. Pega o resto. Pega todo, porque não é o resto. O resto são esses 3, 4 que estragaram. Mas pega tudo e coloca e compara com agora. Então, até o anterior, que era ruim, é muito melhor que tem agora. Muito melhor. O que o de agora é muito bom? Em articulação política partidária. Isso sim. Aparelhar espaços para ninguém reclamar. Agradar alguns segmentos para não ter reclamação. Colocar o docinho na boca de vários para todo mundo ficar quietinho. Isso são muito bons. São exemplares e sempre foram. Mas isso não me afeta. O que me afeta é uma saúde pública que é precária e está muito mais precária do que já foi. E basta comparar os números de São Leopoldo, do Hospital Centenário, por exemplo, de final de 2016 para agora. Só o Hospital Centenário, quantos leitos diminuíram? Ninguém quer falar sobre isso, porque quem defende esse governo tem um constrangimento para defendê-lo. E aí, onde quer que eu vá, as pessoas falam, precisa unir. E aí eu quero deixar uma premissa da minha vida muito clara aqui, Rodrigo, porque na política é assim, ó, as pessoas falam meia fala e a gente na política tem que deduzir onde é que o cara quer chegar com o resto da meia. Quando eu te falar meia fala, é meia fala, não tem outra metade. É só meia fala. E eu disse desde o início, isso aqui não é por vaidade, isso aqui não é por orgulho, isso aqui não é um projeto pessoal meu. Nunca foi, eu deixo isso claro. Eu fui eleito vereador prometendo defender a educação. Depois de eleito, eu resolvi doar meu salário para as escolas. Depois de eleito, eu não prometi isso. Tem gente que fala e tem gente que faz. Eu sou da política de quem faz. E tenho aqui muito orgulho da minha trajetória. E aí alguém tinha que tomar uma decisão, porque nós temos 3 frentes muito claras hoje contra o Vanazzi. Seria Arthur Schmidt, seria Eliomar e seria o professor Nado. E aí eu falo, por não ser algo por vaidade ou por orgulho ou por qualquer outro sentimento, porque eu quero ver São Leopoldo rumando para um outro caminho, que se preocupe com a qualificação do jovem para acessar o mercado de trabalho, que respeite o empresariado e fomente a economia, porque nós vivemos numa economia de mercado. Se a gente não quer uma sociedade de mercado, vamos discutir quais são os limites que nós vamos viver, mas a economia de mercado está estabelecida. Nós precisamos de um governo que dialogue. E esse governo, na pandemia, então, se mostrou o mais incapacitado ao diálogo de toda a região do Vale dos Sinos. Ele deu aula de como não fazer. E nesse sentido de união, alguém precisa fazer alguma coisa. E eu achei por bem fazer esse gesto. E aí, sim, os partidos se reuniram. O partido que eu faço parte tinha um grupo de outros 2 partidos, né, que era o PSDB e o PP, que estávamos juntos, grandes partidos, que juntos na última eleição fizeram 40 mil votos. Eu acho que é razoável para um cenário político. Tem uma nominata completa de pré-candidatos a vereador, então nós estamos estruturados para uma campanha. E aí eu sabia que nenhum dos outros 2 pré-candidatos iriam recuar, tinha muita clareza. Tem toda uma articulação que acontece nos bastidores, que todo mundo quer se pintar, cada um mais santo que o outro, mas na verdade não é bem não é disso que se trata. Se trata do futuro de São Leopoldo. E esses partidos que a gente faz parte, são 3 partidos, se reuniram, conversaram, e por vários motivos, e foi no meu partido, pelo menos, uma reunião executiva de 2 horas, onde todos os membros
colocaram os argumentos de uma forma respeitosa, respeitando as diferenças, dando exemplo que é o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e decidiram por apoiar o professor Nado, pela capacidade que ele tem para administrar, porque ele tem, afinal de contas, ele já foi responsável por um orçamento de 7 bilhões de reais e não tem uma mácula na história dele. Ele foi responsável, o relator do caso das fitas, cassou 12 vereadores em São Leopoldo. Então tem uma história, tem uma capacidade de gestão e nós não queremos mais nos vincular, por exemplo, ao que falam sobre um grupo, um núcleo duro do governo passado que governou a cidade, e esse grupo não quer mais se vincular a isso. Então, foi por esse motivo que nós escolhemos o professor Nado e nós vamos aí agora apoiar a pré-candidatura dele e se consolidar. Nós vamos fazer um belíssimo trabalho e nós vamos poder governar São Leopoldo e conduzir São Leopoldo para um novo rumo, com diálogo, falando com todos, respeitando as pessoas, coisa que esse governo não fez, Rodrigo. Esse governo não respeita o contraditório, e o contraditório é a base da democracia. Quem defende a democracia precisa defender aquele que pensa diferente. E esse governo nunca defendeu. Esse governo fez de tudo para calar quem pensa diferente. E é a prática que eles têm. E é por isso que nós temos que acabar com esse governo que está aí. Tá todo mundo louco para falar aqui. Fala, Bato. Eu também quero falar. Não. É que o Arthur já deixou assim, já levantou, fez um lançamento maravilhoso aí. Como é que diz? É o meio de campo que está faltando para o Grêmio lá. Ele fez um lançamento maravilhoso. Quando ele foi, ele fez a crítica pontual, que sempre foi feita por ele em relação à atual administração, e fez uma crítica agora, assim, cirúrgica, em relação ao tal núcleo duro do governo anterior, isso aí que tu deixou, assim, pelo menos para mim, a entender, é que aquilo que eu mesmo identifiquei e até deixei assim, ficou como uma marca, ficou reconhecido, os senhores da excelência em gestão estão assim dentro desse contexto que talvez não feche com aquilo que é considerado como o ideal para São Leopoldo, mesmo estando na oposição. Tu entende que esse grupo não vai agregar nada, até pela experiência anterior? É mais ou menos isso aí que tu deixou entender, Arthur? Não, eu quero deixar claro, Bado, que os partidos MDB, PP e PSDB entenderam que não querem fazer parte de um grupo que estejam esses atores da política. Aqui, a gente precisa quebrar um paradigma. A política deve ser feita por políticos. Entenda o que eu quero dizer. Qualquer pessoa pode fazer política, mas ela precisa se tornar político. Tu precisa se tornar uma pessoa política. Se tornar uma pessoa política não tem nada de pejorativo nisso. Não é da voz comum das de diálogo, né? É tu começar a politizar os debates. Porque eu acho muito curioso que falam, tem os radicais. Não, radical coisa nenhuma. Radical é o cara que vai lá para a raiz das questões. Radical é o cara que discute profundamente uma questão. Isso que a gente entende como radical não é radical, gente. Isso é superficial. Superficial alienado. Existe um grande grupo de superficiais alienados que estão na política achando que estão fazendo política. Quem dera se a política tivesse muitos radicais que vão na raiz das questões e discutem de forma madura para saber encontrar soluções possíveis para os problemas que nós temos. Porque se a gente ficar debatendo ideologia, pessoalizar algumas questões, nós não vamos encontrar as soluções que São Leopoldo precisa. E esse grupo que eu posso dizer que está junto, que é o MDB, PP e PSDB, que estão agora com cidadania e tem mais alguns partidos chegando, esse grupo é um grupo de diálogo, um grupo de soluções. Nós enxergamos os problemas de São Leopoldo e a nossa preocupação não é ficar atacando A ou B, porque nós temos muita clareza de que São Leopoldo tem problemas graves e sérios que precisam ser solucionados com pessoas competentes, com criatividade, de forma disruptiva, que é uma palavra que está na moda, mas é algo que precisa. O setor ali do André é um dos que mais sofre com um poder público
burocratizado e cada vez mais burocrata, ao invés de um poder público que entenda que o papel dele é dar condições que o ser humano empreenda e se torne emancipado, ao invés de uma política que é fisiologista e que torna o ser humano refém do poder público. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso e nós vamos trabalhar para acabar com isso em São Leopoldo. Que todo jovem tenha condições de se emancipar. Então é isso, Bárbara. O grupo político que eu faço parte não quer se submeter novamente a certas pessoas que não entendem de gestão pública, mas que comandaram o município. Mesmo sendo senhores da excelência de gestão, tu acha que eles não entendem de política pública? Esse termo não fui eu que cunhei, não sei quem é que cunhou, então eu nem vou utilizá-lo. Para mim, existe também, quando se usa esse termo, tu acaba transformando a palavra gestão em algo ruim. É a mesma coisa quando se fala em mérito, que se transformou como se fosse algo ruim. E a gente não vai poder discriminar uma palavra. Nós precisamos sim de gestão, nós precisamos sim de gestores, mas gestores de verdade. Pessoas que entendem a palavra gestão. A palavra gestão, em qualquer área de negócios, ela pressupõe que tu vai respeitar as pessoas que estão trabalhando, que tu vai dar importância para o trabalho de cada ser humano, que tu vai respeitar o servidor, que tu vai também respeitar o cidadão que está pagando e sustentando toda essa máquina. Porque essa máquina cara, pesada, que as pessoas acham que tem que defender, ninguém vai defender máquina cara e pesada. Nós vamos trabalhar para essa máquina começar a ficar mais leve, e ela se tornará mais leve quando ela começar a devolver para a população serviços. E aí não dá para culpar A ou B. Nós chegamos até aqui como chegamos, agora como é que nós vamos chegar naquilo que nós desejamos? Não viu, Arthur? Rodrigo, assim, só para não monopolizar, mas eu só queria insistir nisso aí, porque foi a primeira vez, Eu também assim, quero perguntar, tá? Eu quero abrir todos os leques de elogio, que pela primeira vez alguém fala explicitamente, de maneira muito clara, de maneira muito clara, o que é o desconforto, pelo menos, desse grupo que se mostrou, como o Arthur falou, PSDB, PP e MDB, em relação a um grupo que estava na administração passada. Eu acho que isso aí é extremamente leal e termina com alguns dogmas de que, e até que eu estou por trás, eu estou no lado, aquela coisa toda. Para mim, esse papo, que nem é uma entrevista, esse papo que a gente está tendo com o Arthur, para mim atingiu o auge de qualquer coisa, de qualquer informação. Pela primeira vez eu escuto de maneira clara, transparente, pelo menos o incômodo que é o desconforto em relação a isso. Sim, a gente tentando se cacifar, Bado. Exatamente. Parabéns, viu, Arthur? Parabéns. Primeira vez que eu escutei isso aí de maneira clara. André, eu senti uma leve ironia aí. Toca tu, André. Não, eu acho que o Bado falou a verdade. E que bom que o Arthur também falou isso. Né? Acho que parte da nossa melhoria, da nossa evolução é sempre admitir os nossos erros e propor coisas diferentes, né? E mudanças. Mas um dos ganhos também que eu quero fazer na fala do Arthur, eu acho importante também, Arthur, já que agora eu vou falar publicamente em nome do setor também, a gente sempre já conversou, né? Um dos maiores problemas que a gente sente também na cidade é que os gestores excelentes, as excelências em gestão, ou como estão as lideranças políticas, né, como se desenha sempre na cidade, eles sempre têm um costume de entrar no governo e fazer o que eles acham certo para a cidade, e não o que as pessoas querem que seja feito para a cidade, o que os empresários querem que seja feito para a cidade. E aí talvez seja esse gancho que o Bado faz, a excelência de gestão, né? Eu acho que o primeiro princípio da gestão vou te fazer um elogio, como tu estavas ontem com a gente, participando do fórum, que até foi a prefeitura atual que promoveu sobre a retomada do turismo. Existem fóruns, as pessoas falam, as pessoas fazem proposições, e aí o político, né, o secretário, vamos dizer assim, ou o prefeito, vai falar, não, eu vou fazer diferente porque eu acho que é melhor assim. E aí gera essa grande desconexão entre
a ideia de quem está governando para a necessidade da população. E que bom que tu está já pensando diferente, essa coligação pensa um pouco diferente, essa maneira de governar. Isso eu falei hoje, né? Eu estava com o professor Nado de manhã, e a gente encontrou uma turma que está naquela casa-abrigo lá, que agora é uma ONG que está cuidando disso. E aí eu estava falando com ele sobre a questão de tirar as pessoas dessa realidade e buscar uma outra realidade. E para te fazer isso, eu falei, e ele concorda, né? Não adianta nós apresentarmos ideias. Vamos conversar. E a gente acabou encontrando na rua e conversou. A gente acabou ficando 40 minutos conversando e ouvindo as histórias. E aí, olha só, não tem como fazer um projeto, um programa que vai ficar muito bonito no jornal, vai ficar muito bonito para falar com a imprensa, mas que de fato não vai tirar ninguém de lugar nenhum. Ou seja, nós precisamos começar a pisar no chão e de fato transformar a vida das pessoas. Não é ficar lançando ideias sem ter conexão com a realidade. E aí, André, eu também vejo que eu acho que é o ponto de maior desafio do gestor público, fazer o equilíbrio. Porque ele também enxerga um cenário macro que as pessoas não estão inseridas. Então, o gestor ele precisa ter a sensibilidade e a habilidade de, ao implementar políticas públicas, ele concilie as necessidades macro com as aspirações micro dentro da sociedade. Porque eu quero ver minha rua limpa, eu quero ver minha rua sem buraco, eu quero ver uma questão muito prática no meu dia a dia, simples. Um município que nem São Leopoldo, que é endividado, que tem uma capacidade de investimento reduzida, que só consegue fazer investimento através de empréstimo e de endividamento, de mais endividamento, tu como gestor também precisa encontrar um caminho alternativo. Porque hoje eu estou nessa situação, mas eu preciso recuperar a minha capacidade de investimento, como Gravataí fez. Gravataí, um projeto de 8 anos. Hoje, o prefeito que lá governa é uma das melhores avaliações da história de Gravataí de um prefeito. Mas há 4 anos atrás ele quase não se reelege. Ele quase perde uma eleição. Só que o projeto dele, a proposta dele era recuperar a capacidade de investimento do município. Então, pegou um município que tinha um endividamento de 60%, entrega com menos de 20%. Essa diferença, hoje ele aplica na cidade. Faz obras históricas que há 40 anos a cidade precisa e que nunca teve. Ou seja, eu trago esse exemplo de Gravataí, porque São Leopoldo vai também precisar ter implementar uma política de recuperação da capacidade de investimento, porque senão nós vamos continuar usando mais de R$1 milhão de impostos todo mês em juros de dívida. E até maior esse valor, tá? Mas é só juros de dívida. A gente vai continuar endividando o município, porque hoje o salário está em dia de São Leopoldo. Mas tu pegar o que ele tem de dívida do IAP só, agora de um curto período de tempo, são R$7 milhões. Tu começa a colocar em dia o custo da folha, já não tem a folha em dia também. Faz de conta que tem a folha em dia. Vereador, como é que se deu o processo de escolha, de diálogo interno de vocês, né? A gente sabe que vocês fazem pesquisas, fazem trackings, avaliam a previsão de voto das pessoas. Essa decisão, essa guinada, ela se dá por conta de enxergar o Nado como um candidato mais forte? E qual é o papel de protagonismo que tu terás como um nome mais importante do teu partido hoje, que tu terás nessa campanha? Será apenas executivo dentro da organização de tudo isso, ou te colocas como pré-candidato aí às cabeças também, como, por exemplo, vice do professor Nado? Não, eu quero dizer para vocês que eu tomei uma decisão que foi muito difícil, muito dolorida também, porque eu estou, como eu falei inicialmente, eu estou há muito tempo me preparando e me dedicando a isso, né? Eu tive um crescimento muito grande nos últimos 2 anos também, de visibilidade e de trabalho. Eu cheguei num espaço estadual do partido que poucos leopoldenses do MDB chegaram. E aí, mas eu entendo que São Leopoldo tem que estar acima de qualquer ambição pessoal, enfim. E eu não vou concorrer nem a prefeito nem a vice.
tá? Eu abri mão da minha candidatura e também não vou concorrer a vereador. O meu papel nessa campanha é de coordenador geral da campanha do professor Nato. Isso é uma aposta grande, Arthur. Eu vou ser o coordenador geral da campanha do professor Nato. E aí, eventualmente, no governo, poderei participar durante um período, tá? Para ajudar. Se for para contribuir, estarei junto em no governo do professor Nato, se ele assim achar importante, se ele assim achar que eu possa contribuir, estarei para ajudar, para fortalecer. Eu sei que eu tenho um compromisso com o meu partido, o MDB, eu tenho até o ano que vem, eu sou presidente, e aí estarei conduzindo o MDB. Trabalhei, eu acho que é importante destacar o nosso trabalho, porque nós sempre tivemos dificuldades de fechar uma nominata do MDB, mesmo fazendo coligações. E nesse momento, se eu me mantivesse candidato, nós teríamos 20 pré-candidatos. Nós tínhamos 8 mulheres, e os partidos não conseguem 6 mulheres, que é a questão do gênero, não mulher especificamente. Eu tenho que ter no mínimo 6 homens ou 6 mulheres. E nós tínhamos até mais do que esse número, dentro de um projeto que eu construí, que eu estou há 3 anos e meio trabalhando intensamente para formar um partido, uma renovação de um partido, respeitando as lideranças que lá estão, mas entendendo a necessidade de trazer uma oxigenação e novas discussões para o partido, nós conseguimos completar uma nominata, sem coligar dessa vez, e sem ter governo na mão, sem ter absolutamente nenhuma estrutura partidária na mão. Tu diria que essa tua decisão é irrevogável, Arthur? É irrevogável, não é irrevogável. Eu já decidi e agora eu estou, depois que o partido definiu pelo professor Nado, estou de corpo e alma na campanha do professor Nado. Bato. Nesse momento, é... estamos trabalhando para uma campanha. Eu só vou, como é que diz? Eu só vou assim, não é que eu considero que tu esteja mentindo ou dando alguma curva, mas eu tenho um sentimento que tu vai estar nessa majoritária, esse é um sentimento assim de observador, a gente pode estar observando mal, mas partindo do princípio, assim, que em cima daquilo que você está falando, Arthur, como é que vai ser o encaminhamento, porque é uma coisa importante essa questão do vice, né? A gente sabe a importância do vice. O MDB, por exemplo, a grandeza, eu não estou falando isso para fazer uma média contigo, com o MDB, porque eles não precisam, e muito menos precisa. O MDB tem uma grandeza fundamental em São Leopoldo. Nos últimos 40 anos, governou São Leopoldo por 20 anos, teve um dos maiores, eu sempre digo que o doutor Olímpio, o Valdir Schmidt e Ari Vanazzi, independente de ideologias e pensamentos políticos, são as 3 maiores referências políticas de São Leopoldo nos últimos 40 anos. E o MDB, com essa força, vai ficar de fora de uma majoritária ou tem o Arthur abrindo mão total, vai ter uma indicação do MDB? Ou como é que está sendo assim, articulado isso, Arthur? Bado, tu falaste muito bem. A grandeza do MDB, ela vai ser colocada à prova nessa eleição. E eu vou mostrar para a sociedade o que é ser um partido grande. Um partido grande não se mede por estar numa majoritária ou não estar numa majoritária. Um partido, em sua essência, ele é grande quando ele não é fisiologista, isso nós não somos. Não me vendi por cargos em nenhum momento e tenho orgulho de ter uma história da minha família pautada dessa forma. E mais grandioso será, porque tudo que nós estamos fazendo é para promover uma união em São Leopoldo e, ser possível, mudar os rumos da cidade. A cidade vai colher frutos no futuro e só terão sido possíveis no futuro porque o MDB está sendo muito grande nesse momento. E não me importo que avaliações políticas entendam de outra forma, porque eu sei o grau de dificuldade e o peso que tem essa decisão. Mas nós não temos medo, porque nós somos muito grandes e nós vamos continuar sendo grandes nessa cidade. E dessa eleição, nós seremos decisivos. Nessa eleição, o MDB será decisivo, porque nós vamos fazer a diferença, sim. E nós vamos vencer, né, essa eleição, com certeza. André.
Não, eu só ouço isso e tenho a louvar essa grandeza do Arthur e do PMDB, né, do MDB. Mas eu acho que a gente precisa, independente de como foi o governo anterior, que o Arthur fez parte, como foi esse, o que a gente precisa mesmo é pensar, e quando todas as falas do Arthur, eu sempre me vem à cabeça sempre dois pilares, né? Educação e emprego. Eu não consigo ver São Leopoldo crescendo, e agora vou puxar mais para o meu assado como empresário, se a cidade não atrair novas empresas e não gerar emprego. E aí eu acho que é o nosso calcanhar das últimas duas administrações, né? E se a gente compara São Leopoldo com Novo Hamburgo, a gente vê o quanto a gente perde, né, desse quesito de geração de emprego e o quanto a gente deixou e tomara que não deixe agora com o próximo gestor, mesmo que seja o Vanazzi que ele entenda isso e mude a sua política, porque no final das contas o meu objetivo é o mesmo do Arthur, do Bado, de vocês, a gente quer São Leopoldo que cresça e prospere, né? E se a gente não gerar emprego, não atrair empresas, não tem como crescer e como prosperar, né? Então esse eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, além da educação, óbvio, né? A educação profissionalizante, a educação tecnológica, mas esses são os dois calcanhares de Aquiles, os grandes desafios para o Arthur, que está agora coordenando a campanha do Nado, mas para o Nado, como para os próximos gestores de São Leopoldo, né? Enfim, só para contribuir, André, bom, a gente conversa, tu sabe, conhece um pouco sobre mim, e eu não enxergo outra forma de São Leopoldo se transformar que não seja pelo desenvolvimento econômico. E aí há um tabu em falar isso. O que é desenvolvimento econômico? É nós termos condições das pessoas empreenderem e fazerem negócio e ganharem dinheiro e darem emprego e mais pessoas estarem empregadas. Isso é desenvolvimento econômico. Quem entende de outra forma está confundindo. Tem gente que tem um preconceito com essa palavra, mas precisa trabalhar e precisa receber salário. Política pública de geração de emprego e renda. Política pública e geração de emprego e renda. E eu tenho, desde 2017, quando assumi a Câmara, trabalhado para dialogar e construir a ampliação do Tecnocinos. Tá, algo que está um pouco distante, por também falta de atenção do poder público, mas que eu tenho certeza que daqui 10 anos vai ser mais uma grande matriz econômica da cidade. E está caindo de maduro, só que a gente tem que pensar no que o André falou, como é que tu vai preparar o jovem para acessar esse emprego? Porque eu preciso me preocupar, não só o jovem, o adulto, porque até eu quero dizer que 2020, né, 2019, na verdade o Google todo ano ele posta quais são as maiores pesquisas do Google. E em 2019, uma das maiores pesquisas era algo relacionado à reprofissionalização do adulto. Que antigamente tu tinha uma profissão e tu morria com ela. E hoje existem estudos que dizem que o ser humano vai passar, ao longo da vida, o jovem de hoje, por umas 5 profissões diferentes. Então, o grande desafio é o adulto de hoje, que não é o jovem. O jovem já vai começar nessa onda, mas o adulto que estava lá, essa geração que ficou na metade ali, como é que a gente reprepara ela? Porque o cara foi desempregado da profissão dele e ele não tem mais o emprego. Porque também o emprego dele começou a diminuir, começou a deixar de existir. Como é que os municípios, daí o poder público vai influenciar, como é que os municípios, o Estado, a União, vão preparar essas pessoas para o novo mercado de trabalho? E a gente não ouve essa discussão no poder público. Não há no poder público uma preocupação com isso. Porque, obviamente, o poder público também se atrapalha, porque tem jogos políticos, tu tem que fazer articulações, tu tem que manter o poder, tem toda uma série de fatores que acabam dificultando ao gestor se preocupar com o que ele deveria estar se preocupando. Arthur, como é que você dá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação de conceitos da campanha, como vocês já começaram a encaminhar isso e como vai se dar. Primeiro, um pouco da formação do que seria o plano de vocês, né, o projeto de vocês para governar São Leopoldo. E por outro lado, como vai se dar o discurso, né? Acho que tu já dá um pouco da tônica dele, acho que ela está muito bem dada desde o primeiro instante do nosso programa de hoje, mas eu quero também entender um pouco como dar essa construção na imagem das pessoas, né? Porque a gente tem aí um partido que está no poder hoje, que já foi governo por outros 8 anos, né? E que tem uma posição a um lado, e me parece que o teu discurso joga ele um pouco para um extremo,
faz questão de colocar ele mais para um extremo, e por outro lado a gente tem um outro extremo que também está posto e que deve se manter como candidato, a não ser que alguma coisa mude muito nos próximos 7, 8, 10 dias, né? Como se dá esse alinhamento dessas coisas e se unado a esse nome que possibilita uma conversa mais ampla, né? Que fala, que conversa com um campo mais conservador por um lado, por algumas características de grupo, e com um campo mais progressista de outro lado. Bom, Rodrigo, nós estamos então num período de pré-campanha e muitas questões a gente nem pode ainda aprofundar nesse período, né? Mas ficar mais na questão conceitual que tu traz, é exatamente esse é o ponto que nós enxergamos e que nós estamos vendo e que provavelmente numa possível campanha nós vamos levar isso para a população, né? Porque é o que nós enxergamos no professor. Nós escolhemos o professor por algum motivo, e é o motivo que eu esclareci aqui. Nós queremos e nós precisamos pensar em São Leopoldo. E São Leopoldo precisa ouvir, principalmente ouvir. E hoje não é escutado. Hoje a gestão não escuta o que o empresariado pensa. A estratégia é outra, a forma de dialogar é outra. E nós, nesse grupo que é pluripartidário e com diversidade de pensamentos, porém com uma responsabilidade muito grande com a nossa cidade, de pensar a nossa cidade, de se preocupar com os problemas da nossa cidade, de pegar e olhar os números da nossa cidade e dizer, nós temos uma obrigação aqui, uma obrigação ali, uma obrigação lá, através de dados. Não é nada no campo das ideias, ficar dialogando e discutindo ideologia. Não é o momento. O momento é de salvar São Leopoldo. São Leopoldo amarga os piores índices em todas os piores índices em todas as áreas. Pegar São Leopoldo entre as 10 mais do estado. É sempre entre as 10 mais no pior. Sempre. Então, é isso que nós temos que nos apegar e começar a discutir de que forma nós vamos solucionar. E eu digo mais, assim, nós quando escolhemos caminhar nessa pré-campanha do professor Nado, nós escolhemos alguém que tem condições de dialogar e condições de implementar. Eu enxergava isso em mim, com muita clareza, e expliquei aqui os motivos que 3 candidaturas era de forma inviável continuar, de forma inviável uma divisão desse tamanho se fazer um contraponto ao atual governo. E uma coisa que eu não falei antes, que as pessoas, se tu analisares o cenário de 2016, o cenário de hoje, aqueles que dividiram saíram do cenário totalmente. A população não quis mais. Não é que eles se afastaram. A população não quis mais. Ninguém está vindo para concorrer a uma majoritária. Ninguém está se colocando como majoritário. A população cobra, porque São Leopoldo é governado por um prefeito que foi escolhido por 30% da população. E isso muita gente não engoliu. 70% da população não queriam esse governo. E digo mais, continuam não querendo. Numa campanha, com a máquina na mão, com tudo mais, vai se reduzir um pouco esse número. Mas a grande maioria vai continuar não querendo. E o que nós não podemos é, por vaidade e por ego, deixar uma minoria decidir quem vai ser o responsável por administrar a cidade por mais 4 anos. Então, eu estou falando de vários fatores, mas tudo isso é a síntese do que precisa ser colocado. E o grupo que se uniu está hoje com o professor Nado. A união está com o professor Nado. As pessoas que estamos lá unidos. Quem não está a fim de unir não está ali. Nessa questão assim que você fala dos 30%, 35%, que seja 40%, eu acho que isso aí não tira a legitimidade da democracia, que ela é conveniente, de acordo com o momento. Por exemplo, se o prefeito Aníbal Moacir tivesse ganho, ele também ganharia com 30%, 35%, até pela distribuição de votos que teve. O próprio professor Nado ganharia com mais ou menos, chegou bastante perto do primeiro lugar. Tu considera que também eles não teriam legitimidade ou não teriam a representatividade necessária? Não acha assim que fica um pouco... não sei se a palavra ideal é essa, desleal a avaliação nesse sentido, que é só para um lado que pende essa
essa balança aí, porque na realidade eram 4 ideias diferentes, tinha 4 candidaturas na eleição passada, não eram 4 ideias diferentes. Então, assim, tu não acha que essa não dar legitimidade para quem ganhou, ela fica meio seletiva? Não, o Bado, ficar muito claro. Eu jamais tirei a legitimidade de quem está lá. Eu só trouxe um dado, que 30% da população escolheram os rumos da cidade para os outros 70%. Isso não é tirar legitimidade, porque eu sempre disse, está lá porque foi eleito. E a regra é essa e nós vamos respeitá-la. Isso não é tirar legitimidade. Isso é relativizar o cenário. Se tivesse sido o Nado prefeito, ele teria um desafio gigantesco, porque ele também estaria eleito naquela época, 2016, com 30 e poucos por cento dos votos. E o que nós estamos tentando fazer nesse momento é uma união que possibilite a maior parte da população escolher um projeto. É nesse sentido, que não é tirar legitimidade, que qualquer um que for eleito, com o percentual que for, vai estar legítimo. Mas é inegável dizer que quem é eleito com 30% da população tem muito mais dificuldade de implementar qualquer projeto que seja do que aquele que for eleito com 50%, 60%, 70% da população. Costurar muito mais. É um outro desafio, e o que a gente quer é poder atender a maior parte da população. Porque, aliás, tem mais uma coisa que as pessoas confundem. Quando falam do vereador ou do deputado, vai cobrar os deputados. Não, peraí, vai cobrar o teu. Porque o vereador, o deputado, ele representa uma parcela. Quem é que te representa lá? Você não pode virar um circo também. Às vezes a gente transforma num circo. Quem é o teu vereador? Quem é que te representa? Vai lá e conversa com ele. E a população que tem outro, vai lá e fala com ele. Porque tu é eleito por uma parcela da população para representá-la. E não tem nada demais. No mesmo discurso na Câmara, quando tinham vaias e tudo mais, falou, olha, gente, quero que vocês compreendam. Eu estou aqui falando para a voz daqueles que não estão presentes. Vocês têm que entender, eu não estou aqui para agradá-los. Porque eu represento outra parcela. Em algumas questões que aconteceram. Já o prefeito... É diferente quando é no executivo, né? Executivo, tu é eleito pela maioria ou pela minoria e tu é responsável e deverá governar para todos. Porque o nosso prefeito também diz, eu governo para tal parcela. Está enganado, isso tu vai fazer lá no legislativo. Quando tu vem aqui para o executivo, no momento que tu está eleito, meu amigo, tu vai governar para todos. Tu não governa para uma parcela. Porque quando tu faz isso, daí tu já está incorrendo numa das doenças da democracia, que é populismo. Tem nome para essa doença da democracia. Se tiver um rei que pode ser ruim, daí é a doença do império, que é tu ter um rei tirano. A democracia tem a tua doença também, que é o populismo. E nós vamos ter que combatê-lo. Porque o prefeito ele precisa ter responsabilidade de entender o seu papel e governar para todos. E entender que alguns vão precisar de mais e outros de menos, mas governar para todos. Então, essa é a questão, viu, Bato, que eu vejo. Não tira legitimidade, mas nós temos que relativizar essa questão. Porque um prefeito que foi eleito por 30% da população abre, pelo menos, a reflexão. Nós estamos, como políticos, fazendo algo errado. Os políticos, a população. Os políticos têm que ter uma responsabilidade de fazer algo para isso mudar. Ô, Arthur, aproveitando o teu gancho, então, e a tua resposta ao Bado, existe ainda a possibilidade, como que vocês estão vendo o cenário desta coalizão em função das pré-candidaturas acho que agora a gente está com o doutor Ivo Loic e o delegado Eliomar. Como que está isso? Qual a expectativa? O Olimar não é mais? O Olimar não é mais candidato? Não. O Olimar, não. Era um forte candidato, eu não sei. O Eliomar, o Ivo Loic, o Nado e o Vanazzi. São os 4, pelo menos, maiores, né? Os pré-candidatos mais declarados. Mas, enfim, vocês estão buscando alguma coalizão maior ou a ideia é que essa coalizão entre vocês e o Nado e se lancem ainda as outras 2 candidaturas? Eu ainda acredito que é possível, sabe? Que vai acontecer. Não estou dizendo que tenha algo encaminhado, nada disso. Estou dizendo que eu acredito, porque daí fica no campo das crenças e da fé. Não é o campo da ciência e dos números, eu estou falando do campo da fé
Eu acredito que ainda é possível. E vamos se entender e vamos encontrar um caminho para que todos possam trilhar essa caminhada e governar todos juntos. O mais difícil era um dos três abrir mão de estar majoritária, né, Arthur? Isso Isso já está era feito. muito difícil. E modéstia à parte, né? Eu acho que eu me via como à frente desse processo nesse momento. Então, e as pesquisas que alguns fizeram mostravam isso. Então, assim, quem tinha mais condições recua para possibilitar o entendimento, eu acho que o mais difícil foi conquistado. O Então, mais... deixa eu só fazer um gancho. Então, a tua fé, né, vamos falar assim, é que possa existir, então, uma super chapa da oposição contra a situação, é isso? Isso aí, André. Isso aí, André. Agora, deixa eu explorar. Mesmo depois da decisão de apoio do MDB, que eu considero, e não tem nada de fazer média ou diminuir os outros partidos, mas que eu considero o carro-chefe, a locomotiva dessa aliança, mesmo depois que o MDB, o PSDB, o PP, eu acho que tem mais uma aliança, mais outros partidos aí que fecharam essa aliança, mesmo depois disso aí, ainda continua aberto os canais, por exemplo, em relação ao delegado Eliomar, que é o pré-candidato assim mais protagonista, ainda existe um canal aberto de conversação, Arthur? Os canais nunca foram encerrados. Eu acho que também eu vou desmistificar algumas questões que colocam. A conversa entre o delegado Eliomar, o professor Nado e eu sempre foram muito tranquilas. Nós nos reunimos várias vezes, nós conversamos muitas vezes. Às vezes se aproxima, às vezes se afasta. Mas, em momento algum, houve desrespeito por parte de algum de nós para o outro. Pelo contrário, tivemos ótimas conversas. Todos querem o melhor para São Leopoldo. E agora a discussão não é essa mais. A discussão é como fazer esse melhor para São Leopoldo. O que cada um quer não as ideias são muito semelhantes, todo mundo tem a mesma vontade. O como fazer isso. E o como passa por uma união. Se não tiver uma união, tu não tem o como realizar. Não adianta pensar o quê, não pensar o como. Nós precisamos da união para chegar lá. E chegando lá, nós podemos, sim, mudar os rumos da cidade de uma forma que atenda a mínima expectativa da população. Esse é o ponto que eu me apego e que me fez recuar, que me fez abrir mão de um trabalho que eu faço há 8 anos para a cidade. E que eu adoraria ir para uma campanha. Sim, uma campanha é dura, é difícil, mas é o momento que a gente está preparado e que o político quer estar ali. Porque eu ouvi muito desaforo durante 4 anos e é o momento de a gente colocar na mesa. Mas quando tu quer olhar, tu olhou para isso, e eu quero te mostrar esse outro ponto. Quem eu sou é isso. Então, eu estou abrindo mão desse momento, que era um momento importante, de esclarecimento para a população. O Arthur, o que tu enxerga como faltante para que essa grande aliança se concretize? Assim? Porque me parece que, como eu falava antes, o mais difícil, que era um dos 3 principais nomes, né, mais lembrados e postos às mesas de conversas, já tendo declinado da sua condição, e tu fala da forma altruísta como tu colocou isso, né? O que está faltando, então, realmente, para que esse elo se concretize? Hein? Me parece que isso está caminhando para isso. Pois é, eu acho que falta uma... Como é que eu vou? Olha, a melhor pergunta que tu fez para mim hoje, Rodrigo, foi essa, porque eu pensava exatamente o que está faltando. Deve estar faltando a convenção. Está faltando a convenção, então. Eu acho que está faltando alguém fazer o que eu fiz. Se despir de vaidade, se despir de orgulho. Entender que é São Leopoldo, que não é só carreira política. Eu não estou me preocupando com a minha carreira política. Eu não estou trabalhando por isso. Não, tu está enxergando lá na frente, na verdade. Daqui a mais 4, mais 8, mais 10, 12 anos, São Leopoldo e o Vale, né? Exato. Eu estou enxergando a cidade que eu já vivi quando era criança. Eu estou enxergando uma esperança de retomar isso. É simples, é isso.
Claro que não volta como já foi. Não volta mais o Cine Independência, não volta mais o Cine Brasil. Isso não volta mais. Mas é o que faz parte da minha... O X-Mania não volta mais. Isso que me deixa muito triste. Mas eu gostava muito quando eu tinha lá meus 4, 5, 6 anos, que eu ia muito no fliperama. Isso aí fazia parte da minha infância. Não volta mais. Agora, eu voto no Manara. Hã? Eu voto no Manara, Arthur. Manara, daí eu já estava mais... Daí eu já estava com meus 17, 18. Lembro bem. E assim, tantas outras questões. Não volta mais isso, Rodrigo. Isso não volta mais. O mundo mudou. Mas aquele clima de São Leopoldo, de segurança, de educação, de amizade, de fraternidade, aquilo lá é o que eu sinto falta. A independência, voltar a ser a independência. E eu sinto falta disso, eu gostaria muito de voltar. E aí, com a experiência que eu tinha, eu sou lá do Arroio da Manteiga, depois morei um pouco no centro, depois voltei para o Arroio da Manteiga, e com a experiência que eu tive na Secretaria de Educação, e eu ver, por exemplo, uma criança lá no Tancredo Neves, que ela olha lá de cima do morro para aquela cidade e diz, minha mãe foi lá para São Leopoldo hoje. Ela não sabe que ela mora em São Leopoldo. Ela nem sabe o que é São Leopoldo. São Leopoldo é o que ela enxerga, não é onde ela pisa. Então, o desafio que nós temos é gigantesco, é de fazer as pessoas pertencerem novamente, porque o que tinha de diferente de hoje, no passado, é que as pessoas pertenciam a São Leopoldo. Hoje as pessoas perderam o pertencimento. As pessoas não se sentem mais pertencentes a essa cidade. Não tem aquele orgulho que nós tínhamos. E isso foi cultivado ao longo de um tempo, depois se perdeu. E é isso que nós temos que recuperar. Para que a criança lá saiba que é São Leopoldo. Estamos chegando ao final da conversa de hoje, tem muita coisa boa para a gente conversar. A gente vai ter bastante oportunidade para falar. Tu não sendo candidato, nós teremos a oportunidade de falar mais vezes ainda contigo. Então nós teremos que dar o tratamento igualitário a cada um dos candidatos, né? Sim. E desde já fica esse convite para que tu ocupas sempre esse espaço conosco. Obrigado, Bado Jacobi, teu ponto final, Bado. Vamos deixar o nosso convidado que começou por último hoje, porque era a parte mais especial desse programa, também terminar, fechar o programa com chave de ouro, Bado Jacobi. O meu ponto final é agradecer, principalmente hoje ao Arthur, que deu uma qualificação e um brilho tão especial aí, e só demonstra o perfil político e acho que até pessoal dele, que demonstrou que é isso aí. Ele está vendo uma coisa mais ampla e só acho que ele não vai ter reciprocidade, viu, Arthur, de outros campos aí. Mas parabéns mesmo pela tua civilidade, teu republicanismo e teu preparo para enfrentar esse tipo de coisa aí. Eu acho que esse programa aqui, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que foi um dos melhores que nós já realizamos hoje aqui pela clareza, e vou reforçar, viu, Rodrigo, para encerrar. Parabéns porque pela primeira vez eu vi o pessoal tirar o sujeito, transformar o sujeito oculto em não oculto aí no meio dessa resenha toda aí. Tudo bem, André Rota, ponto final, André. Eu também, só até agradecer o Arthur aí pela sempre essa parceria e sempre topar participar com a gente. Parabéns pela posição dele, por tudo que aconteceu. E tomara que aconteça ainda muito, muito mais coisas melhores e que a gente possa ter um próximo mandato, seja quem for o governante, e que a gente consiga melhorar ainda mais a cidade. Todos vocês sabem, né, a minha razão por participar sempre desses fóruns é porque eu não acredito que o meu negócio possa melhorar se a minha cidade não melhorar. Então, eu participo e faço questão de levar a minha voz para o que eu posso fazer para ajudar a cidade, porque eu também quero que o meu negócio melhore. Então, todos nós temos o mesmo objetivo. Que bom, até a próxima. Boa noite a todos. Tudo bem. Vereador Arthur Schmidt, ou coordenador da campanha do pré-candidato, né? O professor Nado. Obrigado por estar conosco aqui, de peito aberto, sempre conversando francamente conosco, com o nosso telespectador, com o cidadão leopoldense. Teu ponto final, Arthur. Quero agradecer muitíssimo o convite, agradecer o Bado, o André, a ti, Rodrigo, por essa oportunidade. Estarei sempre disponível, muito feliz sempre quando lembram da gente e participar. E obrigado aí pelas referências, pelos elogios. Acho que não sou merecedor de tudo isso, mas fico realmente feliz em ouvir e agradecer. E
contem comigo. Eu vou reforçar. O pessoal pergunta, fica na política ou não fica na política? Eu sou um cidadão leopoldense, amo minha terra e vou continuar trabalhando por ela, onde quer que eu esteja. Se eu estiver trabalhando na Caixa, na minha carreira na Caixa, continuarei trabalhando por São Leopoldo. Se estiver na política em algum espaço, com certeza trabalhando pela minha terrinha aí, que eu amo tanto. Nasci, cresci e quero continuar vivendo aqui durante toda a minha vida. E quero ver ela bem, como o André disse, não tem como fazer isso se a minha cidade não ficar melhor, né? Quanto mais melhor ela for, mais vontade, mais orgulho eu quero ter de estar aqui. Muito bem, agradecendo essa bancada maravilhosa, baita programa, hein? André, Bado, Arthur Schmidt, nessa sexta-feira, 4 de setembro, histórico 4 de setembro de 2020. A gente fica por aqui, voltamos na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, ainda não ao vivo, mas um programa inédito, fresquinho para você. Até lá!